Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso divino Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Esse é o primeira parte da nossa sequência de aulas sobre angelologia. Se você verificar no nosso site, a gente tem informação sobre vários temas da fé católica, e o escolhido para essa sequência agora é sobre angelologia. Então eu preparei uma sequência de slides, vai ser bem longo, por isso eu dividi em várias partes essas aulas. Peço que você assista com calma, procurar deixar as aulas entre 30 e 40 minutos. E você acompanhe ao longo dessas aulas, para que você, no final delas, você possa dizer que realmente conhece a doutrina católica sobre os anjos. Bom, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, sobre angelologia é sobre que existe uma diferença entre as coisas criadas por Deus, visíveis e invisíveis. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que partir do princípio que os anjos são criaturas como nós, só que são criaturas perfeitíssimas. Os anjos não são deuses, os anjos não existiram sempre. Houve um momento em que Deus decidiu criar o mundo invisível. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Não houve um momento em que Deus não existisse. Não há um momento em que Deus vai deixar de existir. Então ele é criador. No caso dos anjos, houve um momento em que Deus, como o Catecismo da Igreja Católica fala, por sua soberana vontade, e não porque Deus se sentia sozinho, ou porque Deus sentia alguma necessidade, ou porque as criaturas são uma emanação natural do próprio Deus. Não, de forma alguma. Deus, em algum momento, por um desígnio soberano que ele tem, ele decidiu criar outros seres, para compartilhar da sua felicidade eterna. Deus sempre foi feliz, Deus sempre foi pleno. A palavra de Deus costuma utilizar muitos termos para falar que Deus está encolerizado, Deus está indignado, Deus está triste, mas o que a doutrina da igreja me ensina? Que Deus ele é imutável. Deus é imutável, não há mudança em Deus, não há o que possa perturbar a Deus. Tá? Então, em certo momento, Deus criou as criaturas invisíveis. Existe um debate sobre se os anjos foram criados no mesmo momento em que Deus criou os homens, ou se os anjos foram criados antes. A igreja não fala claramente sobre isso no catecismo. Mas vamos lá, utilizando a Bíblia Sagrada, o Catecismo da Igreja Católica e vários livros de referência que eu vou apresentar ao longo dessas aulas, a gente vai procurar entender a doutrina católica sobre os anjos. Tá bom? Vamos começar aqui sobre a criação dos seres visíveis e invisíveis. Primeira coisa que eu falei para você entender aqui é que Deus é Deus e não há outro. Deus é inigualável, Deus é perfeito. Tá? Lá no livro de Isaías, capítulo 46, versículos de 5 a 9, o que está escrito lá? A quem podereis comparar-me ou igualar-me? Quem poreis em paralelo comigo, que me seja igual? Eis os que desembolsam seu ouro e pesam a prata na balança, contratam ourives para que ele faça um Deus, diante do qual se prostram em adoração. Eles o carregam nos ombros e o transportam, depois o colocam em seu posto, onde se mantém sem mais poder mover-se. Por mais que o invoquem, nunca responde e não salva do infortúnio. Lembrai-vos disso, sede razoáveis, e entrai em vós mesmos, pecadores. Recordai-vos do que se passou outrora,
Só eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e ninguém me é semelhante. Ninguém se iguala a Deus. Os anjos, por serem criaturas perfeitíssimas, continuam sendo criaturas limitadas. Isaías capítulo 45, versículos 5 a 6. Eu sou o Senhor, sem rival. Não existe outro além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba, do levante ao poente, que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor e não tenho rival. Outra coisa que o catecismo fala, Deus cria tudo do nada. Deus não precisa de uma matéria pré-existente, de absolutamente nada, para criar. Apenas a vontade soberana dele. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tudo foi criado a partir da vontade soberana de Deus. Ele simplesmente quis que existisse. Deus determinou que deviam existir e passou a existir. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Segundo o livro de Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem, tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. O ato de criar pressupõe que aquilo foi criado do nada. Manipular algo geneticamente, montar uma máquina, fazer qualquer tipo de reação química possível, não é criação. Eu lembro que, eu acho que foi depois de 2000, houve uma situação em que o pessoal pegou uma célula, montou uma espécie de núcleo na célula lá, colocou e a célula passou a funcionar. E aí o pessoal ficou divulgando a torta e a direita aí que o homem finalmente conseguiu criar. Até teve uma capa de uma revista que tem aquela clássica figura da Capela Sistina lá, de Deus criando o homem, né? E aí o pessoal tirou Deus e colocou Adão num computador. O próprio cientista que fez essa experiência disse, não, a gente não criou, né? Foi uma manipulação genética que foi feita ali. Então, para criar, você tem que criar do nada. A vida tem que existir do nada. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 296, o que está escrito? Acreditamos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de qualquer ajuda para criar. A criação tampouco é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. A igreja está frisando isso aqui. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado do mundo de uma matéria pré-existente? Um artista humano, quando se lhe dá um material, faz dele o que quer. O poder de Deus, porém, mostra-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Então, pessoal, a gente consegue enxergar claramente, a igreja está falando para a gente, que só Deus pode criar do nada. Só Deus pode dar a vida. Criar de uma matéria pré-existente ia ser uma mera manipulação. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 293. Por que Deus criou as criaturas? É uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas. Explicação Boaventura. Não para aumentar a sua glória, mas para manifestá-la e para comunicar. Então, como eu falei no começo, Deus não precisa de nós. Deus não nos criou por uma necessidade. E nós também não somos o resultado de emanações de Deus. Não, simplesmente Deus, sendo plenamente feliz, plenamente glorioso, Ele quis compartilhar essa felicidade com suas criaturas. Simplesmente porque Ele quis. A glória de Deus não aumentou em nada com a criação dos anjos e dos homens. Mas Ele quis manifestar a glória que Ele sempre teve desde toda a eternidade. Para criar, Deus não tem outra razão senão o seu amor e a sua bondade. E as criaturas saíram da mão de Deus, aberta pela chave do amor. E o primeiro concílio do Vaticano explica: na sua bondade e pela sua força onipotente, não para aumentar a sua felicidade, nem para adquirir a sua perfeição,
mas para manifestar pelos bens que concede às criaturas, Deus, no seu libérrimo desígnio, criou do nada, simultaneamente e desde o princípio do tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal. Aí é o que eu tinha falado para vocês. Se Deus criou os anjos e os homens ao mesmo tempo, ou Deus criou primeiro os anjos, como é o mais aceito, e depois os seres humanos, as suas criaturas materiais, aí é uma coisa que está em debate. Mas Deus é criador tanto dos seres invisíveis, os anjos, e os demônios que vão se rebelar contra Deus posteriormente, quanto dos seres materiais, sejam esses seres inanimados ou animados. Tá? Outra coisa, vejam só, pessoal, pouca gente sabe disso, mas existiu, acho que sobretudo no século XVII, acho que século XVII, século XVIII, com o advento de filosofias de tendência racionalista, materialistas, a ideia de que Deus teria criado, Deus realmente seria o criador de tudo, só que Deus fez sua criação, estabeleceu leis que governariam sua criação, leis químicas, físicas e por aí, e aí Deus foi lá, colocou aquilo para rodar como um relógio e simplesmente foi embora e deixou que a sua criação ficasse sendo governada por leis cegas, leis físicas, químicas e por aí vai. A isso foi chamado de deísmo. Muitos intelectuais aderiram a essa linha. Foi uma forma que eles encontraram de tentar conciliar o pensamento científico materialista que estava começando a dar seus primeiros passos, tá, com a fé cristã, né, ou a própria fé em si, tentando criar alguma forma de conciliar os dois, para dizer, não, como é que eu posso imaginar que existe um Deus perfeito que governa tudo e ao mesmo tempo eu consigo ver essas leis físicas governando a matéria de uma maneira automática. Então não, então vamos conciliar. Deus, ele criou, deixou rodando e foi embora, uma espécie de relógio que está ali tocando sem que ele se meta. Isso é contrário à fé católica, tá? Porque a fé católica é muito clara que Deus, ele é o criador da matéria, mas Deus continua próximo à matéria. Claro, existem leis físicas, químicas, há a possibilidade de você reproduzir uma série de fenômenos em laboratório, tudo, mas isso não quer dizer que Deus abandonou a sua criação. Isso quer dizer apenas que Deus estabeleceu uma ordem natural e ele deixou que certas leis seguissem seu caminho, mas ele pode intervir a qualquer momento. A palavra de Deus mostra isso, tá? Deus, você vê que o sol nasce, se põe, os astros circulam o cosmos, tudo bonitinho. Mas em certo momento Deus interviu na sua criação. O que são os milagres se não a intervenção sobrenatural de Deus na criação, em que as leis durante o milagre, as leis da física, química, seja o que for, elas são suspensas e Deus age naquele momento. A criação está submetida a Deus, não o contrário. Então, nós católicos somos teístas, não deístas. Quando você vê uma pessoa com essa conversa de tentar conciliar a fé cristã com o racionalismo dito científico, de que, não, eu acredito em Deus, mas não que Deus fique intervindo e tal, não, isso não é fé católica. A fé católica é que nós somos teístas, Deus, ele age na sua criação. Deus jamais abandonou sua criação, isso não tem o menor sentido. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, diz o seguinte, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Padre Paulo Ricardo citou várias vezes lá o seguinte, que se Deus ele pudesse dormir, quando ele acordasse, tudo teria desaparecido. Deus sustenta a sua criação. Tá? Se tudo que existe, existe porque Deus criou. Ele sustenta. E, se ele não quiser, simplesmente não vai existir. Até os demônios do inferno, até os réprobos do inferno existem porque Deus quer que eles existam. Lá no livro de Sabedoria, capítulo 11, versículos 24 e 26. Porque amais tudo que existe e não odiais nada do que fizeste, porquanto, se o odiasses, não terias feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa se não tivesses querido? E conservar a existência, se por vós não tivesse sido chamada.
mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Então o livro da sabedoria já mostra para a gente aqui o mesmo que já está em Atos capítulo 17, versículo 28. É Deus que chama a existência, é Deus que preserva a existência das suas criaturas. O Catecismo da Igreja Católica, número 301, confirma isso. Depois da criação, Deus não abandona a criatura a si mesma. Não só lhe dá o ser e o existir, mas a cada instante a mantém no ser. Lhe dá o agir e a conduz a seu termo. Reconhecer essa dependência total do Criador é fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria e de confiança. Todos os seres existem porque Deus lhes dá o ser. Você existe porque Deus está lhe dando a existência. Só Deus é plenamente ser, porque Deus não deve a existência dele a nada. Deus existe por si só. Nós existimos em Deus. Tipos de criaturas criadas por Deus, pessoal. Vejam só. Deus criou os seres puramente materiais. Desses seres puramente materiais, vamos dividir eles em inanimados e animados. Você tem os inanimados, que a gente já sabe, pedra, areia, os astros do universo, gases, seja como for. E os animados, as plantas, os animais, os peixes, as aves, seres puramente espirituais, no caso os anjos, tá? E demônios. Os demônios são anjos decaídos, vamos falar mais na frente sobre isso. Lembrando que o nome anjo é dado para seres de natureza puramente espiritual, criados por Deus, muitíssimo mais perfeitos que os homens. E o termo anjo vem de angelo, tá? Quer dizer mensageiro. Nós chamamos esses seres de anjos devido à missão deles, não à sua natureza, tá? E seres que possuem ao mesmo tempo um elemento espiritual e um elemento material, que são seres humanos. Os seres humanos são únicos. Então os seres humanos possuem um corpo material, criado por Deus, tá? E uma alma espiritual criada por Deus no momento da concepção. E o ser humano ele não é uma espécie de anjo amarrado num corpo animal, não. Tire isso da sua cabeça, tá? A natureza humana ela só existe com esses dois elementos unidos. Ah não, como o Espiritismo ensina, que existe um espírito, e aí esse espírito ele vai e encarna num corpo, terminou ele sai, depois vai para um outro corpo, como se o corpo fosse uma roupa. Não, o ser humano, a natureza humana possui esses dois elementos. Só que, devido ao pecado original, a morte entra no mundo, e uma vez que acontece a morte física, o corpo material cai em corrupção, mas o elemento espiritual, que é a alma espiritual, ela sobrevive ao evento da morte. Tem aí uma palestra, um vídeo aí explicando sobre a imortalidade da alma, tá? Só para você poder ter uma ideia dos tipos de seres criados por Deus. E lembrar que que as criaturas possuem uma escala de perfeição, tá? Isso aí você falar em tempos em que se fala de um igualitarismo hipócrita, até dói no ouvido da pessoa, tá? Mas o que acontece? Na escala de perfeição, os anjos estão no ponto mais alto. Os anjos são muito mais perfeitos que os homens. Partindo do mais imperfeito para o mais perfeito, como você está vendo aí, você tem os minerais, você tem as plantas, os animais irracionais, vem os seres humanos e depois vem os anjos. Do menos perfeito para o mais perfeito. Outra coisa, pessoal, aqui eu espero que eu não quero ser mal entendido sobre isso, mas há teólogos que defendem o seguinte, que no primeiro momento, quando o homem e a mulher foram criados, houve uma espécie de revelação inicial, tá? Uma revelação inicial, no momento que Deus ainda está em comunhão com Adão e Eva, ao pecado original, a ruptura da justiça original que existia, que permitia ao homem estar em plena harmonia com Deus. O pecado se alastra pelo mundo, e aí você tem uma corrupção dessa revelação inicial que Deus teria dado. E isso explicaria em parte, não completamente, tá? Por que em qualquer lugar do mundo que você vai,
e em qualquer lugar do mundo dos missionários chegaram, você via que havia uma crença generalizada na existência de seres da floresta, seres dos mares, divindades menores da Grécia Antiga, na África e por aí vai. Aí você tem elfos, sereias, saci-pererê, fada, seja o que for. Alguns teólogos acreditam que isso é o resultado da corrupção ao longo do tempo, de uma revelação inicial que Adão e Eva tiveram, né, no caso da existência dos seres espirituais que são os anjos, e que foi se corrompendo ao longo do tempo. Isso aí faz certo sentido, mas é só para você poder ter uma ideia do que pode ter acontecido. Tá? Não foi apenas talvez só a imaginação humana que criou certos seres, mas talvez simplesmente vestígios de uma revelação primordial que ficou na cabeça dos seres humanos e foi se espalhando ao longo do tempo e foi sendo corrompida por tribos, por grupos humanos que foram acabando adaptando, e também por ação do demônio também, que foi corrompendo na cabeça dessas pessoas. E a revelação original a gente já sabe, né? Deus cria o homem e a mulher no estado de justiça original. Existe a queda do homem e da mulher por mentira do demônio. Eles são expulsos do paraíso, que é guardado inclusive por um querubim, para só haver a redenção em nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho se espalhar pelo mundo, para que os seres humanos possam novamente conhecer o Deus verdadeiro. Vejam só, a quantidade de testemunhos que a gente tem na Sagrada Escritura e na tradição da igreja sobre a existência dos anjos é imensa. Então negar essa verdade não faz o menor sentido. Eu vou citar agora uma série de exemplos para vocês dos anjos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os anjos do Antigo Testamento, eu não vou ler tudo, porque vai ficar realmente, vou ler apenas alguns trechos aqui, vai ficar muito comprido. Boa parte das histórias vocês já conhecem, tá? Estão na Bíblia, mas algumas eu vou fazer questão de ler. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e vive eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Então está aí o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro trecho de versículos da Bíblia, que relata com naturalidade que Deus, ao expulsar Adão e Eva, deixa querubins guardando a entrada do paraíso. Tá? A destruição de Sodoma. É longo, não vou ler tudo, porque isso aí vai ficar muito comprido, mas é de conhecimento de todos que Deus, vendo o grave pecado de Sodoma e Gomorra, duas cidades completamente decadentes, e onde ocorria um pecado que é gravíssimo e clama aos céus por vingança, pecado de sodomia, havia se generalizado nessas cidades, ele envia seus anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Tá? Lá em Gênesis capítulo 19, versículos 12 a 13, versículos 15 a 17, versículos 23 a 26. Está aqui. Os dois homens disseram a Ló: Tens ainda aqui alguns dos teus, genros ou filhos ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade? Faze-os sair desse lugar, porque vamos destruir esse lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Ao amanhecer, os anjos instavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse: Salva-te se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma na planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. O sol levantou sobre a terra quando Ló entrou em Ségor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo.
a mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Aqui você tem uma intervenção dos anjos, tá? Enviados por Deus para evitar que o justo fosse morto com o injusto. Tá? Deus poderia ter destruído Sodoma ou falado diretamente a Ló, mas Deus fez questão de enviar seres espirituais que deveriam interagir diretamente com Ló e ajudá-lo a sair dessa cidade. Então vamos para a próxima. O sacrifício de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículos 9 a 12. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, 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 eis-me aqui. Não estenda tua mão contra o menino, não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. A visão da escada de Jacó. Lá em Gênesis capítulo 28, versículos de 10 a 13 e 14 a 16. Jacó, partindo de Betsabé, tomou o caminho de Harã, chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu. E anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a essa terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: Em verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Jacó luta com o anjo. Gênesis capítulo 32, versículos 25 a 31. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e essa deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Jacó pediu-lhe: Peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque disse ele: Eu vi a Deus face a face, a minha vida foi poupada. Pessoal, é uma observação que eu gostaria de fazer nesse trecho. Em alguns momentos no Antigo Testamento, você vê, às vezes, o autor sagrado falando que um anjo está se dirigindo àquela pessoa, e a pessoa que está diante do anjo, às vezes, fala assim: Eu vi a Deus face a face. Mas é apenas uma forma de dizer que aquele anjo, naquele momento, ele está representando a Deus para aquela pessoa. A pessoa está ciente que aquilo ali não é Deus, mas ela está falando em nome de Deus. É como se ele falasse: eu estive diante da mensagem que o próprio Deus mandou para mim. Mas não ache que eles estão confundindo o anjo com o próprio Deus, tá? Mas o anjo naquele momento ali está representando Deus para aquela pessoa, representando no sentido assim, de ser o mensageiro diante daquela pessoa. O anjo exterminador do Egito, lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 29 a 30, os anjos executando a vontade de Deus. Então a gente às vezes tem aquela visão de que o anjo é somente aquele bebezinho fofinho que a gente vê nas imagens barrocas, não. Vamos falar sobre isso mais à frente. Mas o anjo executa aquilo que a vontade divina determina, tá? Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que devia sentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Lá em Êxodo capítulo 23, versículos 20 a 21, Deus envia um anjo para guiar o seu povo. Veja, Deus está sempre se utilizando de anjos para executar sua vontade,
sempre se utilizando de anjos. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resista, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque meu nome está nele. Olha o que eu tinha falado anteriormente. Quando você vê às vezes uma aparente confusão ali, como o sacerdote também fala que foi um anjo do Senhor que estava ali também, mas ele diz o seguinte, o autor sagrado está muito ciente que o anjo naquele momento ele está se apresentando como mensageiro de Deus, ele tem a autoridade que foi lhe dada. Tá? Em Atos capítulo 7, versículo 53, a gente recebe a informação que a antiga aliança ela foi estabelecida pelo ministério dos anjos. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Temos mais à frente na história do povo de Israel, sobretudo nos momentos de maior crise, Deus enviava não apenas profetas, mas Deus enviava também manifestações angélicas maravilhosas, tremendas. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 5 a 8. Sobre o profeta Elias. Deitou-se por terra, Elias, e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-o e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e o vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Vejam, pessoal, eu não estou querendo adiantar isso aqui, mas você vê que, embora o anjo seja um ser puramente espiritual, ele tem a capacidade de manipular a matéria. Isso aí está em toda a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, tá? Que o anjo tem essa capacidade de manipular a matéria e tem a capacidade de se apresentar de diversas formas. Vamos ver isso mais à frente, está muito claro aqui. No segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, temos a visão de Eliseu. Na manhã seguinte, o homem de Deus, no caso Eliseu, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe, ai meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e esse viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você vê que os anjos ele acompanham de perto toda a história do povo de Israel. Toda a história do povo de Israel, de perto, eles sempre estão acompanhando. Daniel na cova dos leões. Mais uma prova que eu falei aqui da capacidade que os anjos têm de manipular a matéria, de atuar no mundo material. Né? Daniel capítulo 6, versículos 7 a 24. Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. Que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. O rei lacrou-a com seu sinete e com o dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao palácio, o rei passou a noite sem nada tomar e sem mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda a pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo do Deus vivo, teu Deus que tu adoras com toda fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei, todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Então, pessoal, tem muita coisa no Antigo Testamento. Se eu for ler aqui vai ser 2 dias de aula. Mas para mostrar para você que os anjos estão presentes na caminhada do povo de Israel.
tá? Estão agindo na história do povo de Israel, estão executando missões, estão executando inclusive castigos também. Vamos ver mais à frente. Os anjos no culto judaico. Vamos lá. Lá em Êxodo, capítulo 25, versículos 18 a 22. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de cada lado, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Ali virei ter contigo, e é de cima, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Pessoal, o templo de Israel, ele não foi uma construção arbitrária, ele não foi algo que foi construído porque o cara achou bonitinho, porque chamou a empreiteira dos Fenícia lá e faz como tu quiser, porque era uma coisa bonitinha. Não, havia todo um projeto lá do templo para refletir a concepção cosmológica dos judeus. Como assim? Você pode ver o seguinte, você tem no templo, você tem o altar, tem um local reservado onde só entra o sumo sacerdote, que é o Santo dos Santos. Tem o santo, que é o local do culto, onde os sacerdotes estão ali presentes. Tem a assembleia. Lá fora, você vê que tem o átrio dos gentios, né? Lá fora também, que é um ponto onde os gentios, aqueles gentios que desejassem visitar o templo ou cultuar a Javé, por não pertencerem ao povo de Israel, eles não participavam do culto, tá? Era uma forma de mostrar, dizer o seguinte, ó, Deus é um ser inalcançável, inefável, invisível, tá? Ele está ali atrás daquelas cortinas. Então, aquela arca da aliança, ela representava o trono de Deus. Os querubins que ali se prostravam diante da majestade de Deus. E Deus sabiamente coloca o sumo sacerdote para penetrar esse local fisicamente lá, para oferecer os sacrifícios pelo povo. São Paulo, mais à frente em Hebreus, ele vai mostrar que esse sumo sacerdote é a figura do Cristo que deveria adentrar de uma vez por todas no céu para oferecer o seu próprio sangue. É uma pedagogia que Deus já estava utilizando para mostrar o quão santo ele era e preparar o povo para poder entender quando o Cristo viesse. O sumo sacerdote nada mais é do que uma figura do Cristo. Tá? Acontecia ali no Santo dos Santos, fisicamente, tá? O que aconteceria espiritualmente no futuro, quando Jesus se sacrifica por nós e adentra ao céu oferecendo o seu próprio sangue. Tá? E você vê que os querubins estão ali. Então mostra que há a intimidade dos anjos junto a Deus. No trono de Deus, os anjos ali estão presentes. Tá? O templo de Israel, como eu falei agora, que possui a sua cosmologia, guardando a entrada do Santo dos Santos, você tinha 2 grandes querubins de ouro e toda uma simbologia que se espalhava pelo templo. Abrindo parêntese aqui, às vezes eu vejo pessoas criticarem a igrejas que possuem uma beleza em suas paredes, muita arte sacra, muitos símbolos. Ah não, mas Jesus quer uma coisa simples. Pessoal, aquilo ali não é feito para transmitir luxo, tá? Aí você vê uma igreja muito bela, muito adornada, com pinturas nas paredes ali de cenas bíblicas e tal. Não é para a igreja, como alguns professores de história esquerdistas falam, impor respeito. Não. É para que o fiel, ao entrar naquele ambiente, ele perceba que ele não está em qualquer lugar. E que ele consiga enxergar, por meio dessa simbologia, as verdades espirituais que os sentidos não permitem que ele enxergue. Então, a beleza do templo prefigurava isso. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o pessoal às vezes fazer uma nova capela e fica parecendo um galpão. Os protestantes, com todo respeito, eles perderam isso completamente. É muito difícil encontrar uma igreja protestante que tenha um mínimo de símbolos esperado para aquele lugar. Não, geralmente é um lugar muito agradável, parece um auditório. Não estou desrespeitando o protestante que esteja vendo isso. Até a aversão que foi se estabelecida entre os protestantes em relação às imagens colaborou com isso. E por influência do protestantismo e do modernismo, o pessoal está pegando igrejas católicas e fazendo o máximo possível para ficar parecendo um auditório. Não é assim. A gente tem que redescobrir essa verdade da igreja. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 36. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23.
fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura, dá 5 metros cada um. E para quem possa dizer, não, mas Deus ele não queria essas imagens no templo. Ó, 1 Reis capítulo 9, versículo 3. Próprio Deus falando, no dia da consagração do templo. Consagrei essa casa que me construístes, dizendo para Salomão, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. Então, pessoal, você vê que a presença dos anjos ao longo do Antigo Testamento, seja nas narrativas da história do povo judeu, nos principais acontecimentos, nos momentos de crise, na condução do povo através do deserto, nas promessas que Deus fazia, na própria liturgia judaica, os anjos estão presentes. Não há como negar essa verdade. Tá? Já aí no Novo Testamento, também é abundante a presença dos anjos. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, nós já começamos com a aparição de um anjo ao pai de São João, dizendo que no caso era Zacarias, avisando a Zacarias que a sua mulher ia ter um filho, já estando muito idosa, e aqui seria algo milagroso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Estamos no local de culto do templo. Vendo, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou. Zacarias estava ali oferecendo incenso. Mas o anjo disse, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-lhe um filho, e tu o chamarás de João. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 36 e 38. Aí você tem um acontecimento inicial da história da salvação em Cristo, tá? Que é quando o arcanjo Gabriel se apresenta diante de Nossa Senhora para anunciar a ela, e ao mesmo tempo Deus estava ali pedindo a Nossa Senhora, né, entre aspas, ali, se ela aceitava o convite para ser a sua mãe, tá? No caso do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali se tem esse acontecimento primordial ali, e os anjos estão presentes. Deus poderia ter falado diretamente com Nossa Senhora, Deus poderia ter havido ali uma epifania, Deus ter aparecido ali para falar com a Senhora, mas Deus enviou seus anjos. Sempre isso vai acontecer. Às vezes eu vejo pessoas dizerem assim, não, meu relacionamento é apenas com Deus, não sei o quê. Meu filho, você tem que ler mais a Bíblia, tá? Porque não é assim a economia da salvação. Deus ele sempre procurou usar intermediários, sim. Isso não diminui a sua relação com Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo lhe disse, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo afastou-se dela. Tá? Eu vou encurtar alguns versículos bíblicos aqui para não ficar tão longo, tá, pessoal? No nascimento de Cristo, lá em Lucas capítulo 12, versículos 8 a 14, tá? Conta que, no caso, os pastores estavam ali no momento do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, os pastores estavam ali ao redor, e eis que, em um certo momento, um anjo do Senhor apareceu-lhes, né? A glória do Senhor refugiu-se ao redor deles, tiveram um grande temor, e o anjo disse, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E, por alguns versículos, e subitamente ao anjo se ajuntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia, glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina.
Os anjos também serviram Jesus no deserto. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 3, tá? Diz o seguinte: aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Os anjos também consolam Jesus no horto de Getsemane, tá? Que fala no momento de maior agonia que Jesus teve, ele suou sangue e tudo. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Lucas 22, 39 a 44. Estou encurtando poucos versículos. Os anjos estão presentes na ressurreição. Mateus capítulo 28, versículo 2, diz o seguinte: e eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Ali em Marcos 16, versículos 5 ao 6, diz o seguinte: entrando no sepulcro, eles viram sentado do lado direito um jovem, vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhas medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde depositaram. Os anjos, pessoal, estão também na ascensão. Atos capítulo 1, versículos 10 a 11. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que os viste subir para o céu. Uma prova de que a crença na existência dos anjos permanecia no tempo de Jesus, a gente pode verificar lá no livro de Atos, capítulo 23, versículos 6 a 9. Vejam só, antes de ler esse pedaço. No tempo de Jesus haviam vários partidos religiosos. Como a gente sabe, Roma havia invadido a terra de Israel, e havia alguns partidos lá religiosos, né? Os principais eram os fariseus, são os mais conhecidos, os saduceus, né? E os herodianos. Eu vou me concentrar nos fariseus e saduceus, que são os mais importantes. O que diferenciava esses dois grupos, essas duas elites religiosas que existiam entre os judeus? Vejam só, os dois grupos seguiam a lei de Moisés, seguiam a Torá, acreditavam no ministério de Moisés, tudo. O que principalmente diferenciava os dois? Os saduceus, eles tinham um judaísmo mais materialista, né? Então os saduceus não acreditavam na existência que o ser humano tinha alma, na existência dos anjos, demônios, nada, espíritos, nada. E os fariseus sim. Então a gente tem um testemunho sobre isso, lá em Atos capítulo 23, versículos 6 a 9, quando São Paulo está no meio de uma discussão no Sinédrio, né? E São Paulo faz um comentário lá e acontece uma briga entre os dois grupos lá. Vamos ler direitinho ali. Paulo sabia que uma parte do Sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em alta voz: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ao dizer ele essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: não achamos mal algum nesse homem. Quem sabe, se não lhe falou algum espírito ou um anjo. Então essa crença permanecia no período do Novo Testamento, até entre os próprios judeus. Os anjos na igreja primitiva. Vejam só, meus irmãos. O livro de Atos, ele relata em diversos momentos ali que após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos continuavam agindo em meio à igreja, na igreja nascente, para protegê-la, guardá-la, guiá-la. Temos ali em Atos capítulo 12, versículos 6 a 11, a narração da fuga de São Pedro, da libertação de São Pedro, que estava no cárcere, por meio de um anjo. Na noite anterior, que Herodes ia apresentá-lo, no caso Pedro, dormia Pedro entre dois soldados, ligado com duas cadeias.
Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou-se a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Um anjo também protegeu São Paulo, lá em Atos capítulo 27, versículos 22 a 24. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Isso aconteceu no naufrágio de São Paulo, em que ele seguia para Roma. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse, não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Então está aqui claramente que São Pedro e São Paulo foram protegidos por um anjo. Os anjos também estão presentes ali no momento que o livro do Apocalipse foi escrito por São João. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou a seu servo João. Lá no mesmo capítulo, versículos 9 e versículo 10. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. A gente mostrou até agora a crença dos anjos no Antigo Testamento, a crença nos anjos que se baseia lá no Novo Testamento, tá? A ação dos anjos na igreja primitiva. E agora, pessoal, vamos mostrar os anjos na tradição da igreja, que no caso eu vou focar aqui na patrística, tá bom? Então vamos lá. São Clemente Romano, em sua Epístola aos Coríntios, ele escreve o seguinte: seja ele o nosso orgulho e franqueza, submetamo-nos à sua vontade, consideramos com toda a multidão de seus anjos, estando junto dele, estão a serviço de sua vontade. De fato a Escritura diz, miríades e miríades estão junto dele, milhares e milhares estão a seu serviço, e eles gritam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação está cheia de sua glória. Também nós, na concórdia, unidos na mesma consciência, como uma só boca, chamemos a ele com insistência, a fim de que tenhamos parte nas suas grandes e magníficas promessas. Lá, o Santo Agostinho, lá em Quiridion, capítulo 58, ele diz o seguinte: só conheceremos a natureza dos anjos de modo perfeitamente claro quando estivermos para sempre unidos a eles na posse da bem-aventurança eterna. No livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, Deus criou os anjos dando-lhes a natureza e infundindo-lhes ao mesmo tempo a graça. Santo Agostinho ele colaborou muito com a doutrina de angelologia da igreja. Muita coisa foi clarificada por meio do pensamento de Santo Agostinho. O que os concílios diziam sobre anjos? Continua plenamente relatado nos concílios a crença da igreja sobre os anjos. Concílio de Nicéia, no ano 325. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. No Concílio de Latrão, no quarto Concílio de Latrão, no ano de 1215, Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, espirituais e corporais. Por sua onipotência, no início do tempo, criou igualmente do nada as criaturas espirituais e corporais, isto é, o mundo dos anjos e o mundo terrestre. Em seguida criou o homem,
De certo modo compreende umas e outras, pois consta de espírito e corpo. O diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons, mas por livre iniciativa tornaram-se maus. O homem pecou por sugestão do diabo. O segundo concílio de Leão, São Gregório X, que aconteceu em 1274, diz o seguinte: cremos em um Deus onipotente, criador de todas as criaturas, de quem, em quem e por quem existem todas as coisas no céu e na terra, visíveis, corporais e espirituais. Para a gente contextualizar esses dois concílios, sobretudo esses dois concílios, pessoal, o quarto concílio de Latrão e o segundo concílio de Leão, lembrando que a gente estava aí com a ameaça da heresia cátara. O Leão fala um vídeo sobre isso, mas o catarismo ele era uma heresia de cunho gnóstico, que dizia que existia um Deus bom, criador do mundo espiritual, e um Deus mau, criador do mundo material. E o que acontece? O concílio vem justamente aí mostrar que não, há um Deus único, criador de tudo, dos seres visíveis e invisíveis, e o diabo não é um Deus que criou o mundo material, mas um anjo decaído que pecou por sua própria escolha. Então, os concílios aí não estão criando novas doutrinas, eles estão reafirmando a doutrina da igreja de sempre. Tá? Concílio de Florença, sobre o Papa Eugênio IV, no ano de 1441, a Sacrossanta Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que um só é o verdadeiro Deus, que é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o qual, quando quis, por sua vontade, criou todas as criaturas, tanto espirituais como corporais. O Concílio de Trento, estamos já depois da rebelião protestante, que aconteceu entre os anos de 1545 e 1563, diz o seguinte: Deus criou também do nada a natureza espiritual e inumeráveis anjos para que o servissem e assistissem. Vejam, pessoal, que a igreja não tem rupturas ao longo da sua tradição, ela sempre está reafirmando a doutrina de sempre reafirmando. Anjos na vida dos santos, isso aí é claríssimo, tá? Qualquer pessoa que venha ver os relatos da vida dos santos, vê que, no geral, santos como Santa Gema Galdani, Santa Teresa d'Ávila, Santo Antão, São Francisco de Assis, São João Bosco, e por aí, a quantidade é enorme. Os anjos sempre estiveram presentes na vida dos santos. Então a gente já falou os anjos da Sagrada Escritura, os anjos na Sagrada Tradição, os anjos nos concílios e os anjos presentes na vida dos santos. Os anjos sempre caminharam com o povo judeu e caminham também com a igreja. Bom, pessoal, então a gente falou já sobre os anjos da Sagrada Escritura, no Antigo e Novo Testamento, na patrística, na tradição da igreja e nos concílios. A próxima aula, a gente vai falar sobre o que são os anjos, tá? A natureza angélica, o que a doutrina da igreja fala sobre eles, quais são as características dos anjos, como eles agem na vida da gente, tá? Então concluímos essa primeira aula agora, espero você na próxima aula, que Deus abençoe a todos e reze por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.